E aí, aqui é o Node, imagine só, 8 anos depois do surto zumbi, um jovem morto-vivo passa os seus dias vagando em um aeroporto nos Estados Unidos. Após ter sido infectado, ele não lembra mais da sua vida passada, da família ou mesmo do seu nome, sabendo apenas que começava com a letra R. Desde então, R convive com os outros zumbis, incluindo a espécie chamada de ossudos, que já perderam sua pele e são muito mais agressivos. Além disso, os mortos-vivos não conseguem se comunicar, andam lentamente e costumam sair em grupos para se alimentar dos humanos que restaram. Nesse momento, R, seu amigo M e outros zumbis partem até a cidade, onde um grupo de resistência vive dentro de uma base cercada por muralhas. O local é liderado pelo Coronel Grigio, que acaba de enviar um grupo, incluindo sua filha Julie e o namorado Perry, para buscar mantimentos. Eles seguem em direção a uma farmácia e coletam o máximo de medicamentos possível para levar aos sobreviventes. No entanto, R e os outros zumbis sentem o seu cheiro e invadem o local, com o grupo tentando se defender contra os mortos-vivos. No entanto, como os zumbis são eliminados apenas com disparos na cabeça, o grupo vai sendo aos poucos eliminado pelas criaturas. Mesmo assim, Julie continua resistindo e ao ver a beleza da jovem, R se apaixona por ela à primeira vista. O confronto continua e os zumbis acabam tomando vantagem, mas Perry insiste em enfrentá-los e dispara contra o braço de R. Enfurecido, o zumbi puxa suas pernas, o derruba no chão e de início, ele se distrai ao ver o relógio no pulso de Perry. Mesmo assim, a sua fome fala mais alto e ele morde o braço do jovem, que logo se tornará um infectado também. Porém, como um ato de misericórdia, R elimina Perry antes que se transforme e também pega partes do seu cérebro, pois ao comê-lo, os zumbis se tornam capazes de vivenciar as memórias da vítima. Ao comer um pedaço, R vê partes do passado de Perry, de quando ele conheceu Julie e alguns dos momentos que passaram juntos. Depois disso, o zumbi vai atrás da jovem, que junto com sua amiga Nora são as únicas sobreviventes do confronto. Sem munição na arma, Julie arremessa uma faca no corpo de R, mas isso não lhe causa dano algum. O zumbi então se aproxima da garota, mas ao invés de mordê-la, R consegue dizer algumas palavras e pede para ela segui-lo, pois estará segura ao seu lado. Sem outra escolha, a jovem acompanha o bando de zumbis, enquanto Nora observa tudo escondida, sem poder ajudar a amiga. Para garantir que os outros mortos-vivos não a ataquem, R mancha o rosto dela com sangue e a leva até o seu esconderijo, que fica dentro de um avião no aeroporto. Chegando lá, Julie chora pela perda de Perry e por estar cercada por dezenas de mortos-vivos sem ter como fugir. Ainda assim, R diz que não irá mordê-la e a deixa sozinha no avião para que possa ficar mais à vontade. Minutos depois, o zumbi se esconde em um carro e come mais pedaços do cérebro de Perry, que guardou em seu bolso. Ele faz isso para saber mais sobre o relacionamento dos dois e descobrir uma maneira de se aproximar dela. Ao longo das memórias, R descobre que Julie tem um relacionamento difícil com o pai, pois ele ficou obcecado em criar a muralha após a perda da esposa. Junto a isso, ele vê uma memória trágica de Perry, quando o jovem encontrou seu pai transformado em zumbi e Julie precisou eliminá-lo na frente dele. Ao descobrir mais esses detalhes, R volta ao avião e tenta acalmar Julie, colocando em sua vitrola uma música que gosta. A jovem fica surpresa ao ver um zumbi que age de maneira civilizada e pergunta quem ele é e por que a salvou. R não responde e apenas se ajeita na poltrona do avião, enquanto relaxa ao lado dela para ouvirem a canção juntos. No dia seguinte, Julie acorda e R está ao seu lado apenas observando, sem demonstrar qualquer intenção de atacá-la. Ainda assim, a jovem insiste que quer voltar para casa, mas o zumbi avisa que é perigoso sair agora, pois os outros zumbis não vão deixá-la passar. Ela então diz que precisa comer alguma coisa e R vai buscar alimento, mas assim que ele sai do avião, Julie foge escondida e corre pela pista de pouso. Para o azar dela, o lugar está infestado de zumbis e não há como passar sem ser notada. Segundos depois, R aparece atrás dela e para protegê-la, ele mancha novamente o seu rosto de sangue e pede que ela finja ser um zumbi para que possam passar em segurança. O plano funciona e os dois encontram uma salada de frutas enlatada e voltam para o avião. Lá, R também entrega à garota uma bebida e ela agradece, dizendo estar ainda mais surpresa por
por ver um zumbi capaz de se comunicar. No entanto, ela insiste que precisa voltar para casa, mas R a convence a ficar por alguns dias, até que os outros zumbis esqueçam da sua presença. Na verdade, tudo não passa de uma desculpa para manter Julie por perto, e mesmo contra sua vontade ela aceita ficar. Agora eles precisam pensar em um jeito de se distrair ao longo desses dias, então os dois pegam um carro conversível e dirigem pela pista de pouso. Julie acaba se divertindo e até mesmo ensina a R a dirigir, embora o zumbi acabe batendo em um carro no estacionamento. Mais tarde eles voltam ao avião e Julie dá uma olhada em todos os itens que R juntou ao longo dos anos. O zumbi costuma pegar todos os itens que encontra em suas buscas, e além de dar uma olhada neles, a garota também apresenta a R as coisas que os vivos costumam fazer, como ler, brincar e dançar. Apesar do momento de descontração, mais tarde Julie pergunta sobre Perry, temendo que ele também tenha se tornado um zumbi. Ela chora pela perda do namorado, sem desconfiar que o zumbi na sua frente foi o responsável pela tragédia. R tenta acalmá-la dizendo que seu namorado não virou um zumbi e logo muda de assunto, colocando outro disco para tocar na vitrola. Mais tarde a jovem adormece, porém como R é um zumbi, ele não sente sono e nem consegue sonhar. Em vez disso, ele come mais um pedaço do cérebro de Perry para ver mais memórias do seu passado. Dessa vez ele vivencia o momento em que o jovem foi recrutado pelo Coronel Grigio e sua obsessão em ajudar os sobreviventes em eliminar os zumbis. As memórias continuam até que R vê o momento em que os dois se enfrentam na farmácia. Através da mente de Perry, R enxerga a si mesmo como um monstro e, se sentindo culpado pelo que aconteceu, ele joga o pedaço de cérebro fora. Depois disso, o zumbi vai ver como Julie está, porém a garota fugiu do avião mais uma vez. R corre para encontrá-la e a vê dentro do aeroporto, enfrentando um grupo de zumbis usando um cortador de grama, incluindo seu amigo M. Apesar do esforço, Julie não consegue lidar com os zumbis e M está prestes a mordê-la. R a protege dando um soco no amigo e empurrando o resto dos mortos-vivos para longe. Julie está segura, mas ela diz que já se passaram dias e R ainda não cumpriu sua promessa de deixá-la ir embora. No meio da conversa, M se levanta e manda R devorar a garota, pois ela está viva e é isso que os zumbis devem fazer. Porém, ele se recusa e a situação só fica mais tensa quando um dos zumbis ossudos aparece no local. Sabendo que não há como enfrentar a criatura, R corre com Julie em direção ao estacionamento do aeroporto, apenas para encontrarem mais ossudos cercando o lugar. Eis que em um ataque surpresa, M aparece com um carrinho e atropela os zumbis. Ele então se desculpa pela forma como agiu e decide ajudar R a levar Julie para fora do aeroporto. Os três então seguem em direção à garagem para pegarem o carro, porém mais zumbis ficam na frente do veículo. Nesse momento, Julie e R dão as mãos e caminham na direção dos mortos-vivos, que diante desse gesto inesperado os deixam passar. Após isso, os dois partem com o carro em direção à estrada, no meio de uma forte chuva. Julie então leva os dois para sua antiga casa, para que possam passar a noite em segurança, e lá ela encontra sua velha câmera Polaroid. Os dois aproveitam a chance para registrar tudo em fotos e decidem descansar o resto da noite no quarto. Enquanto isso, no aeroporto, M e os outros zumbis caminham pelo local, até que encontram a foto de um casal de mãos dadas em uma loja. Nesse momento, lembranças começam a surgir em sua mente e ele se recorda de quando vivia ao lado de sua antiga companheira. Além dele, outros zumbis começam a observar a foto e têm a mesma reação, e pela primeira vez em anos, seus corações voltam a bater. O momento, no entanto, é interrompido pelos ossudos, que começam a sentir vida nos zumbis e ameaçam devorá-los. De volta à casa de Julie, ela e R ouvem sons de carros, e ao olharem pela janela, encontram o Coronel Grigio junto com outros militares procurando por ela. A garota, no entanto, se mantém escondida, pois sabe que seu pai irá eliminar R caso o encontre. A noite continua e os dois vão dormir, porém as roupas de Julie ainda estão molhadas por causa da chuva. Ela vai se trocar e isso só faz o coração de R, sem vida há tanto tempo, voltar a bater mais forte. Depois disso, Julie pergunta se R precisa mesmo se alimentar de carne humana, e ele responde que sim, pois do contrário irá perder a vida outra vez. Ainda assim, a jovem acredita que ele é diferente de outros zumbis e até de outros seres humanos, pois mesmo agindo contra os seus instintos, ele não a atacou. Junto a isso, o fato dele guardar objetos e memórias do passado indica que mesmo na sua condição, R tenta aproveitar a vida da melhor forma possível, por
Por fim, a garota agradece mais uma vez por ele ter salvo a sua vida tantas vezes e diz que R é uma boa pessoa. Essas palavras passam na consciência do zumbi, que sem conseguir esconder a verdade, revela a Julie que foi ele quem eliminou seu namorado. Para provar isso, ele entrega o relógio que pegou do braço de Perry, segundos antes de mordê-lo. Ao perceber a triste verdade, Julie revela que já suspeitava disso, mas não queria acreditar pois acabou se afeiçoando a R. Ele pede desculpas pelo que fez, mas a garota apenas se vira para o outro lado e tenta descansar. R não sente sono, porém ele tenta dormir pela primeira vez e, para sua surpresa, consegue até mesmo sonhar. No seu sonho, ele se vê em meio a um enorme campo florido, onde encontra Julie, Perry e Nora conversando sobre quais carreiras desejam seguir no futuro. Assim que R se aproxima do trio, ele percebe que pode falar normalmente e Julie pergunta o que ele deseja ser. O zumbi não sabe a resposta e apenas diz que quer ficar perto dela, mas Perry responde que isso não será possível, pois Julie jamais o perdoará pelo que fez a ele. Pouco depois, R acorda do seu sonho, mas percebe que Julie não está mais na cama. Ele procura por toda parte, mas tudo que encontra são as fotos Polaroid que a garota deixou como lembrança. Se sentindo abandonado por ela, R segue o caminho de volta ao aeroporto, com a certeza de que nunca poderia ficar com Julie devido à sua condição. Longe dali, a jovem parte com o carro de volta para a base, mas o combustível acaba e ela é forçada a seguir o resto do caminho a pé. Chegando na muralha, um dos guardas impede a sua passagem até ter certeza de que ela não foi infectada. Usando um aparelho em seus olhos, o soldado confirma que Julie não está infectada e pouco depois o Coronel Grigio aparece. Os dois ficam felizes com o reencontro, mas a jovem não consegue esquecer R. Enquanto isso, o jovem zumbi continua a andar pela cidade, tentando esquecer Julie, mas não consegue. No caminho começa a chover outra vez, e sem entender o motivo, R sente frio, como se seu corpo estivesse recuperando a vida. O zumbi continua a caminhar e fica surpreso ao ver M e os outros zumbis vindo em sua direção. Seu amigo explica que os ossudos estão procurando por ele e Julie, pois a união entre os dois causou mudanças nos zumbis. M revela que está começando a relembrar de momentos e sensações de quando ainda estava vivo, e o mesmo está acontecendo com os outros zumbis. R deduz que os mortos-vivos estão mudando, não sendo mais seres irracionais e que pensam apenas em se alimentar. R então pede ajuda do grupo para poder dizer isso a Julie e todos prontamente aceitam. Em seguida, o bando segue em direção ao estádio que, de acordo com as memórias de Perry, possui uma passagem que leva para dentro da base dos sobreviventes. Ao passar pela porta, R consegue chegar ao local e coloca o capuz do casaco para as pessoas não perceberem que é um zumbi. Ele faz o possível para não atacar ninguém, incluindo alguns cabritos que caminham em sua direção. R continua a andar e vê o seu reflexo no vidro de uma loja, mostrando que seu rosto está ficando um pouco menos pálido. Por fim, graças ao seu olfato apurado, ele consegue rastrear Julie, que está dentro de uma mansão junto com Nora. Lá, as duas conversam sobre a experiência de Julie com o zumbi, e mesmo não querendo acreditar, ela sente muito a sua falta. Nora acha isso loucura, mas percebe que sua amiga pode ter se apaixonado por um morto-vivo. Ela então deixa Julie com seus pensamentos e vai descansar um pouco, mas a jovem continua pensativa e sai da casa para tomar um ar. Ao ver a garota do lado de fora, R chama por Julie, que fica feliz em revê-lo, mas sabe que se algum dos soldados o encontrar, ele será eliminado. Segundos depois, Nora ouve a amiga conversar com alguém e logo descobre ser o zumbi de quem ela tanto falou. No entanto, eles ouvem os sons de sirene se aproximando e Julie leva R para dentro de casa antes que alguém os veja. Na mansão, a jovem abraça o zumbi e nota que a temperatura do seu corpo parece ter aumentado. Em seguida, os três vão para o quarto e R explica que os zumbis estão passando por uma mudança, sendo capazes de se comunicar, sentir e até mesmo sonhar. Tudo isso aconteceu graças a Julie, porém isso provocou a fúria dos ossudos que estão vindo atrás deles. Por causa disso, eles precisam agir rápido e explicar a todos que os mortos e os vivos podem viver juntos para poderem enfrentar essa ameaça.
Julie concorda em ajudar, mas sabe que não será nada fácil convencer o seu pai sobre isso. Então, para que possam falar com ele, é preciso dar um jeito de deixar R um pouco mais humano. Com a ajuda de Nora, o zumbi toma um banho e as jovens cobrem o seu corpo de maquiagem para que sua pele fique menos pálida. Após muito esforço, a maquiagem dá certo e R fica mais parecido com um humano, deixando Nora e principalmente Julie muito impressionadas. Agora é preciso convencer o coronel e isso tem que ser feito rápido, pois o bando de ossudos acaba de sair do aeroporto e estão indo em direção à base. Minutos depois, Nora, Julie e R seguem até o acampamento do coronel, porém um dos soldados não permite a entrada. Mesmo assim, o trio invade e Julie encontra o seu pai, que está preparando uma resistência contra o ataque dos zumbis ossudos. Ele teme que todo o armamento não seja suficiente para detê-los, pois o inimigo está em maior número. Julie responde que a única maneira de os impedir é com a ajuda de outros zumbis, pois viu com os próprios olhos que eles podem ser curados. Como Julie esperava, seu pai acha isso loucura e diz que zumbis apenas desejam devorar cérebros humanos, assim como aconteceu com sua esposa e Perry. Ele então ordena que a garota volte para casa e se proteja lá dentro durante o confronto, mas R aparece na sua frente para provar que Julie disse a verdade. O coronel pergunta quem ele é, mas antes que R possa dizer, ele logo deduz ser um morto-vivo e aponta sua arma contra o jovem zumbi. Julie se coloca na frente e diz a seu pai para não fazer isso, pois os zumbis são a única esperança de sobreviverem a um ataque dos ossudos. Mesmo assim, o coronel não acredita, se mostrando disposto a atirar contra a cabeça de R e encerrar o assunto. Porém, ele é surpreendido por Nora, que aponta a arma em sua direção e manda Julie e R ir embora dali. A dupla foge e R diz que precisa avisar aos seus amigos dentro do estádio antes que os ossudos invadam o local. Julie aceita ir com ele, mas logo o alarme da base é acionado e em breve todo lugar será cercado pelos soldados. Os dois então seguem até o estádio e lá encontram dezenas de zumbis reunidos no local, incluindo M, prontos para a batalha. No entanto, logo o estádio começa a ser invadido pelos ossudos, que atravessam um telhado de vidro e começam a atacar os zumbis. M manda Julie e R fugirem, enquanto eles ficarão no estádio para deter os monstros. A dupla foge e Julie, armada com sua pistola, atira contra os ossudos que correm em sua direção. Ao mesmo tempo, os soldados invadem o estádio e tentam enfrentar os monstros, mas eles são mais resistentes e vão eliminando seus alvos um a um. Em meio àquele caos todo, um dos soldados resiste e tenta pegar a sua arma, mas o ossudo caminha em sua direção, prestes a devorá-lo. Eis que um dos zumbis aparece e, usando o extintor de incêndio, ele acaba com a criatura e estende a mão para o soldado se levantar. Enquanto isso, Julie e R continuam a correr, até que são detidos por mais dois ossudos. A jovem resiste, mas é desarmada pela criatura, que pretende devorá-la ali mesmo. R se enfurece e usa um telefone público para atacar os dois monstros, salvando a vida de Julie mais uma vez. Logo em seguida, mais soldados chegam ao estádio, mas todos ficam sem reação ao ver os zumbis enfrentando os ossudos para protegê-los. Mesmo sem acreditar, os soldados aceitam a ajuda e juntos zumbis e humanos lutam para derrotar um inimigo em comum. Graças a isso, a batalha fica mais equilibrada, porém ainda restam mais ossudos e Julie e M se deparam com vários deles ao redor do estádio. Os dois tentam fugir pela porta, porém o caminho leva para uma enorme queda do lado de fora da construção. Julie acredita que esse é o fim de tudo, mas R diz que irá protegê-la até o fim. E se abraçando a garota, o zumbi se joga em direção a uma fonte, recebendo todo o impacto da queda. Graças a isso, Julie foi salva e procura por R, que está inconsciente embaixo d'água. Ela se desespera ao ver o zumbi sem reação, mas após insistir para que ele acorde, R recupera a consciência. Julie fica muito aliviada com isso e beija o jovem zumbi, que retribui o gesto, deixando completamente de lado seu instinto de morto-vivo. Após esse momento entre os dois, a jovem nota que a pele de R não está mais pálida e que os olhos dele mudaram, assumindo uma coloração normal. Ao que parece, ele está voltando a ser um humano outra vez, porém o momento é interrompido quando o coronel
coronel aparece e dispara contra R. Ele ameaça dar o tiro final na cabeça do zumbi, mas Julie implora que seu pai o ajude, pois apesar de terem sido infectados, ainda é possível trazê-los de volta. Em seguida, o tiro que R recebeu no peito faz sangrar, algo que não acontece com zumbis comuns. Julie então implora para que seu pai o ajude, pois essa é a prova de que R conseguiu voltar à vida, graças ao que sentem um pelo outro. Diante desse evento inédito, o coronel abaixa sua arma e manda a equipe ajudar R a tratar o ferimento. Ele então leva a filha e o rapaz para casa, se sentindo orgulhoso pela jovem ter se arriscado para provar que ele estava errado. Junto a isso, os soldados e seus novos aliados zumbis dão fim no resto dos ossudos, acabando com a ameaça de uma vez por todas. Dias depois, os zumbis sobreviventes são reintegrados na sociedade, conseguindo se curar da doença através do contato com as outras pessoas. Aos poucos, eles vão relembrando de como é viver com seus semelhantes e abandonam de vez a fome por carne humana. Quanto a Julie e R, os dois estão juntos fora da muralha, felizes por terem dado uma chance de humanos e zumbis viverem em harmonia. Enquanto aproveitam o dia, Julie pergunta se R escolheu um nome e se conseguiu lembrar da sua vida passada. No entanto, ele diz estar satisfeito em ser chamado apenas de R e que agora só o que importa é sua nova vida, ao lado de Julie. E então os dois observam juntos a enorme muralha da cidade ser destruída. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!